Liderança movida pelo propósito. Os líderes que vão além das metas. Durante muito tempo se acreditou que as lideranças deveriam só entregar resultado, mas a verdade é que as empresas já estão se dando conta de que precisam ir além para conseguir manter aí um ambiente psicologicamente seguro e motivado. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no podcast Somos Todo Ouvidos. Eu sou Ingrid Capper, sou psicóloga, sócia da Marim. Estou aqui com a minha sócia. Olá, sou a Mariana, sou psicóloga e sócia da Ingrid. Exatamente. E para falar sobre esse assunto, né, Maria, a gente está aqui com o meu amigo e colega de profissão, Fabiano De Ferrari Gomes. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui. Depois de 20 anos. 20 anos. É, tá. Cortar essa parte aí dos 20 anos, né? Abafa o caso. Abafa o caso, exatamente. Já vou contar aí da onde que vem a nossa história, né, Fabiano? Não toda. Por favor. Brincadeiras. Mas o Fabiano, então, é psicólogo, né? Depois eu vou ler um pouquinho a bio dele aqui. Então, nós nos formamos juntos, nós três. E a gente tem aí acompanhado ao longo desse tempo o teu trabalho, né, Fabiano? Então, o Fabiano, ele é mestre em gestão de negócios, palestrante internacional, professor do The Rose Método desde 2003 e autor do livro Liderança Movida pelo Propósito. Né? Então, esse livro aqui é o que dá o nome ao nosso podcast de hoje, tá? Então, depois a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Para que as pessoas aí, façam a aquisição do livro. Continuando, então, o autor do livro atua há mais de 2 décadas no desenvolvimento de líderes, executivos e equipes, integrando filosofia, prática, mindfulness, liderança e alta performance humana em cursos, mentorias e palestras no Brasil e no exterior. Fabiano, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado falar aí sobre esse tema aí que tu escreveu. Eu sou um entusiasmado com o tema, né? Então pode me convidar sempre que quiser. Ai, que legal, então. Ótimo. E esse é um tema também que passa aí pelo meu assunto sempre, eu também adoro. E agora pela Marim, com certeza, né, Mari? Exatamente. E assim, né, Fabiano, eu estava olhando teu livro e no início ali tu falou um pouco de como é que veio o interesse, né, em liderança e propósito. Eu queria que tu contasse um pouco, assim, como é que chegou esse tema na tua vida, né? Como é que porque, para quem não sabe, né? Não deu para escrever tudo aqui, mas o Fabiano também é advogado, né? Então, como é que começou essa história, assim? Porque o interesse em liderança? Sabe que eu resgatei, até estava tentando lembrar qual era o meu tema da monografia da psicologia. Né? E lembrou? Foram pessoas altamente realizadas. Qual era a diferença ou o que havia em comum entre pessoas altamente realizadas? Eu fiz entrevistas com pessoas consideradas as melhores pelos seus pares aqui no Rio Grande do Sul, empresários, professores e tal, para entender qual era a motivação da vida delas. E, tipo assim, tinha muito sucesso, muito dinheiro, e 100% das pessoas que eu entrevistei lá na época, nenhuma delas falou em dinheiro. Não era essa a motivação. Então, ali já que eu me lembro, olhando para trás, já tinha uma semente do propósito, do entendimento de uma vida altamente realizada. É por isso que eu acabei me tornando professor, né, para ajudar as pessoas a encontrarem um propósito, transformar isso em impacto. E eu tenho uma crença profunda de que os negócios são uma das coisas maiores que existem no mundo, são os negócios, business. Uhum. E se tu usar isso com um propósito, ou seja, para servir, e fundamentalmente, eu não sei, os líderes tóxicos, as grandes corporações, mas no Brasil 80% das empresas são pequenas, médias empresas, familiares, de gente que está ali ralando e se puxando, que tem um baita de um propósito, que é educar o filho, né, que dá uma vida digna, que é crescer, quer se desenvolver. Então, o propósito não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, na real. Os negócios surgiram de um propósito, mas, olha, eu quero ajudar as pessoas. Daí tu cria um negócio para ajudar as pessoas e recebe por isso. Então, essas histórias sempre me encantaram, né? Pessoas que se mobilizavam por algo que não era dinheiro. As histórias de filme, a história do herói, né? A jornada do herói, do Campbell, todo mundo tem, o herói sempre tem um motivo maior, né? Do Senhor dos Anéis ao Harry Potter, aos heróis gregos, sempre tem algo que é maior, né? Algo que vale a pena lutar. Então, tem algo que move o ser humano.
E aí, a gente teve poucas aulas de humanismo na faculdade, né? Nem sei se tem ainda mais. Mas, naquela época, um livro que me marcou muito e que me ajudou, que mudou minha vida, inclusive, que ali eu mudei de profissão, foi o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu tenho até uma pergunta para te fazer. Quais foram os livros, né, que tinham? Então, é Esse incrível, é um deles. Tipo assim, quer falar sobre propósito e ele usa uma terminologia que eu acho que é mais favorável ao tema, mais do que propósito. Porque propósito, daqui a pouco, eu dei liderança movida pelo propósito, agora todo mundo fala de propósito. Ficou uma coisa assim, meio coaching, sabe? Então, eu disse, que saco. Caiu, assim, muito uma vala comum, exatamente. Assim. Daí, mas o Frankl usa sentido. E em português eu acho ainda mais brilhante, porque sentido, pode falar do sentido, na direção, tu pode dizer o sentido, que é o propósito e o significado, e do sentido daquilo que ainda é sentido. É verdade. De sentimento. De sentimento, né? Daquilo que vai no teu coração. Então, nós temos a obrigação, estava falando sobre o Jordan Peterson, né? Ele diz que nós temos a obrigação de dar sentido ao nosso sofrimento. Senão a vida é uma dureza, tu entende? A vida é dura mesmo, não importa, tem dinheiro, senão tá todo mundo passando trabalho. Senão, as estatísticas de doença mental não estavam aumentando. Então, sim, tem alguma coisa nos mentiram, né? Então, a quantidade, pandemia, a quantidade de remédio que foi vendido durante a pandemia, aumento de consumo de álcool. Há 30 anos, o início de estado de depressão era 39 anos. Hoje, a média, eu acho que está aqui, é 13. Não imagina? Então, se a média é 13... Tem criança com depressão já, né? Então tem alguma coisa que não está certa dentro dessa história. O Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, diz que a grande parte do nosso sofrimento, do problema da sociedade, é a falta de profundidade. Então as pessoas não se aprofundam nos relacionamentos, não se aprofundam nos seus trabalhos, não querem mais ler, querem usar o aplicativo 12 minutos para acessar os conceitos. Então, essa falta de profundidade é falta de clareza, é falta de propósito. Então, como que de uma maneira simples eu entendo o que é propósito? Propósito é clareza. Eu tenho clareza de objetivos. Por exemplo, por que vocês estão fazendo... Não precisa me responder, tá? Não é uma sabatina. Por que vocês estão fazendo... Por que vocês criaram um podcast? Eu disse, não, o motivo, esse é o propósito. O propósito de existir do podcast é trazer consciência para as pessoas, assuntos diversos, dividir conhecimento. Então, o propósito, na real, é uma coisa muito mais simples, mas que te motiva. Faz sentido fazer o que eu estou fazendo? Mas aí, como fazer com que as pessoas encontrem o seu propósito? Todo mundo tem e a gente não sabe. Qual é a tua opinião? É ótima essa pergunta, porque essa busca de sentido persegue o ser humano desde sempre. Sim. Pois é. O ser humano, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, quem eu sou, né? Então, o ser humano achou lá nos deuses ancestrais, do fogo, no raio, daí era a mitologia, era a natureza, daí tinha a mitologia grega, hindu, a nórdica, sempre tinha algo maior, né? Depois aquilo virou religião, depois a nova religião é a ciência, né? Porque a ciência não está cientificamente comprovada, daí a pessoa é como se aquilo não existisse, né? E para várias pessoas a política é uma dessas religiões, né? Não no bom sentido, no sentido que te radicaliza, que te bitola, né? Então, mas essa busca, ela está presente na gente, está dentro das necessidades básicas do Maslow, né? Tu busca o teu desenvolvimento, e a gente vem vendo que o ser humano vem buscando desenvolvimento. Mas será? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas estão cada vez mais, assim, como é que eu vou dizer? Me faltou o termo agora, tipo, usando muito remédio, álcool, se anestesiando. Sim. Parece que as pessoas estão sempre se anestesiando e aí não se aprofundam e não entram em contato com, por exemplo, para conseguir identificar, parar para pensar, sentir e, sabe? A massa é complicado. O Humberto Eco disse que a internet deu voz para os idiotas. Né? Não fui eu que disse, foi o Humberto Eco. Só está repetindo. Não sou eu que estou dizendo, não me matem. Tá? Então, eu acho que sempre foi assim. A superficialidade sempre foi assim. O conhecimento, o autoconhecimento, o desenvolvimento, no sentido que eu falo, ele sempre foi buscado por poucas pessoas. E essas poucas pessoas é que puxam o desenvolvimento da humanidade, por exemplo. O Steve Jobs, ele mudou a forma que a gente ouvia música.
Foi uma pessoa. Claro que tinha, mas ele foi o gênio brilhante que transformou, né? Tu pega isso tem a ver com inovação, com tecnologia, né? Foi o cara lá que criou a refrigeração, mudou a história do mundo, porque daí transportava carne, transformava grãos. Então, sempre tem as que a gente chama de macro tendências que compensam com pessoas que são as visionárias. Agora, agora a maioria das pessoas não quer saber nada disso. Essa é uma das grandes dificuldades do meu conteúdo. Eu falo de coisas difíceis, profundas e densas. Pô, daí eu fiz um texto. Ninguém vai entender o que eu escrevi. Daí eu peço para o chat GPT, escreva como se eu fosse falar para uma criança de 5 anos. Daí eu tenho que... Não é emburrecer o meu conhecimento, não é isso, mas usar uma linguagem que seja acessível. Algumas pessoas conseguem fazer isso de maneira brilhante. Um Leandro Carnal, um Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros Filho, né, o Pondé. Eles conseguiram pegar temas filosóficos importantes e trazer para as pessoas e voltou o Brasil voltou a ler por causa desses filósofos. A venda de livro, olha, venda de livro físico aumentou. As pessoas estão lendo mais. Então, a gente vive em momentos contraditórios. A geração Z, que é a primeira com menos inteligência que a anterior, sabem disso. Sim, o pessoal está regredindo. Só que isso é de maneira geral. Agora, aqueles que estão super desenvolvidos estão fazendo foguete. Então, a gente vive o melhor e o pior ao mesmo tempo. A gente está na melhor e pior época da história. Nunca se teve tanto recurso, nunca teve tanta gente endividada. Nunca se teve tanta informação. Os dois mundos juntos. Isso, está tudo junto. Então, a maior quantidade de gente obesa, na história, obesa, doente, e ao mesmo tempo acesso à saúde nunca existiu tanto. Então, a gente está tendo tudo, a gente está tendo uma coisa muito louca, né? E os contatos, e também nunca teve gente tão sozinha, né? A solitude, assim, né? Exato. A solidão. É a solidão profunda, as pessoas estão... Tipo, daí, tu imagina tu falar para nós que estamos aqui na geração X, que essa geração Z é que menos transa. Também, né? Porque eles não sabem mais conversar com as pessoas, porque tudo no aplicativo. Então tudo está superficial por um lado. Ao mesmo tempo que há uma tendência de valorização das pessoas se encontrarem em café, diminuir a quantidade de álcool. Então, só que não é um movimento global. Tem algumas pessoas que puxam essas tendências. Eu ia te perguntar isso, Fabiano. Tu falou que... Então, a gente está no caminho ali, a gente veio de algo um pouco mais analógico, agora estamos, né, numa era mais digital. Tu acha que no futuro as lideranças, né, agora entrando no tema aqui, as lideranças nós vamos voltar para aquela era mais analógica? Tu acha que essa é a tendência? Tu acha que o que tu... Bem opinião, assim. Eu tenho uma convicção profunda que o próximo nível de liderança é a liderança humana. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer aquela pessoa que vai ter a habilidade de lidar com as pessoas atrás das metas. Ou seja, coisa que a gente estudou na psicologia, que é coisa quase coisa psicologia de folhetim, entende? De revistinha. Assim, se você não abre espaço para escutar o sentimento das pessoas, vai ser obrigado a lidar com o comportamento. Que é uma coisa quase brega isso que eu tô falando, entende? Mas não é uma coisa clichê, é só, olha, tu tem que ter um espaço de escuta para que as pessoas consigam se relacionar, porque antes a gente era muito duro, então era meta. Isso que gerou burnout, daí então o pessoal tem burnout, bom, então quem sabe tu não abre um espaço para que aquela empresa, que é o que eu trabalho, que eu gostaria que as empresas fossem, ser um lugar de desenvolvimento. E isso é o diferencial das empresas movidas pelo propósito. Elas são um lugar onde se cria uma comunidade capaz de transformar aquela pessoa numa pessoa melhor e mais feliz, e pessoas melhores e mais felizes geram mais dinheiro. Claro. Então, tu gera mais dinheiro, a pessoa vai estudar mais. Então, eu fui em vários encontros nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma das empresas que eu entrevistei lá, ele disse, olha, eu tenho $5.000 por mês por funcionário para eles fazerem o que eles quiserem. Como assim? Não, tu não direciona? Não. Aqui ele fez uma política radical para estudar o que eles quiserem. Não importa, corte, costura, culinária. Então, ele tem um budget e daí só tu tem toda a liberdade de aplicar esse dinheiro para estudar o que tu quiser.
Olha que coisa interessante, né? Então, tira que isso, tu tem que estudar isso, tem... Não. Sim, não é nada voltado exclusivamente para a empresa. E aí... É para a pessoa. pessoa ficar, né, realizada, enfim, feliz, para poder... E mais de 80% das pessoas buscavam estudar coisas que iam beneficiar a empresa também. Mesmo sem olha que interessante. direcionamento. Olha que coisa interessante. Então, Sim, a questão da reciprocidade. Não, e da liberdade, quando tu tem liberdade de escolher. então, a liderança movida pelo propósito, eu identifiquei isso num livro de 1995, tá? Que foi o livro do Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer. Para vencer. Porque ele escreveu Para Durar antes, depois o Para Vencer. Eu acho que Para Vencer é melhor. E ele botava vários qualidades das empresas movidas pelo propósito, que eu chamo movidas pelo propósito, porque o campo de estudo foram as empresas movidas pelo propósito. E dentro dessas empresas, líderes e liderados. Então, eu queria entender qual o papel da liderança para essas empresas. Essa era a minha pergunta de pesquisa. Então, eu busquei empresas reconhecidamente com propósito, ou seja, das listas, das game changers, né, do sistema B e indicação das próprias pessoas. Então, eu fui atrás, não do líder movido pelo propósito, eu fui atrás da empresa movida pelo propósito para entender qual é o papel da liderança. Então, eu entrevistei liderados e líderes. Então, não era necessariamente o líder, mas sim a liderança, porque eu preciso de um líder do liderado, preciso de um sistema de liderança, de uma cultura de liderança, e essas empresas têm isso em comum. O Collins, para mim o melhor livro de administração já escrito é esse livro do Collins. De 1995, que é um livro, imagina, super antigo, né? E ele reeditou agora, e ele falava, por exemplo, valores fundamentais inegociáveis. Essa é uma das diferenças das empresas movidas pelo propósito. E por que essas empresas ele estudou? Na real, ele não foi atrás das empresas movidas pelo propósito, ele foi atrás das empresas que eram o número 1 de mercado, distante da número 2. Então, ele pegou a número 1 e número 2 e viu qual era a diferença da 1. E na faixa, então, essas empresas variam 20, 30, 100 vezes maior que a segunda colocada. E ele descobriu que ele chamou de liderança executiva. E o líder executivo, para mim, é o líder que agora talvez ele chame de outro nome. É uma pessoa com valores fundamentais, que cuida da família, que cuida mais das pessoas, que entende que pessoas são mais importantes do que processos. E que atinge as metas cuidando das pessoas e não das metas. Então, isso já está lá, isso é velho. Sim, não é novo, não é novo. Isso tá dito. Não está reinventando a roda. Não. O Maslow escreveu no Maslow do gerenciamento, ele escreveu um livro, sei lá, 50 anos atrás, só que ninguém lia, agora é um best-seller. Porque nós não estávamos prontos para aquilo. Então, valores fundamentais, e não importa se os valores são bons. E aí, uma coisa muito legal, não é quer dizer que não é uma coisa romântica, os valores virtuosos e tal, assim, por exemplo, não era Souza Cruz, acho que era Philip Morris, era o primeiro lugar na indústria de tabaco. Ele foi lá entender. E disse, mas a indústria de tabaco vende doença, a gente já fica cheio de ranço, né? Eu também. Confesso que eu também. O que ela pode ter de propósito, né? Qual era o valor, antes do propósito, qual era o valor fundamental? Tipo, tinha carteira de cigarro por tudo aquele lugar da empresa, era a liberdade. Boa. Então que podia estar presente em qualquer outro. Então, não estava vinculado ao produto exatamente. Era o cara ter a liberdade de fumar o cigarro dele onde ele quisesse. E isso era um valor fundamental. Então ter valores é uma das características fundamentais, porque o propósito ele está absolutamente conectado com os valores. E tu chegou a ver, assim, claro, tu foi mais nas empresas que tinham, né, Sim, esse eu fui propósito. essas. Eu não sei se já teve, ou talvez até nos teus mentorados, enfim, né, outros líderes que tu já tenha tido contato. Daí aquele outro tipo de líder que é aquele líder egóico, assim, que... Pois é. Não sei se tu conseguiu já ver algum impacto desse perfil, assim. Sim. E aí, hoje, claro, eu acho que mudou um pouco, porque o líder, hoje mesmo, movido pelo propósito, na era das mídias sociais, ele acaba virando, muitas vezes, um social media. Um influencer. Mas o que apareceu naquela época, nessas pesquisas,
Porque tinha vários níveis de liderança. O nível 2 era esse líder que chama líder de capa da Forbes, que é o líder que está mais preocupado em aparecer do que dar resultado. Era um bom líder, mas o líder movido pelo propósito, ele não estava preocupado em aparecer. Não é essa a meta, não é esse o objetivo. É consequência. Exatamente. Ele aparece por uma consequência. Então, ele está preocupado com as pessoas, que elas estejam bem, que ganhem bem o suficiente, que se desenvolvam. Então, o líder movido pelo propósito, ele está disposto a abrir mão de lucros do curto prazo para realizar o propósito. Só que o que acontece? No longo prazo, ele ganha muito mais. Mas, ô Fabiano, e assim, tu falou agora, vou jogar uma pergunta aqui que não estava no script, mas como é que fica isso para a empresa? Tu falou uma coisa agora que pode doer nos ouvidos de alguém, né? Como assim abrir mão do lucro? Hoje a gente está... De curto prazo. Ah, tá. De curto prazo. Mas mesmo assim, hoje em dia, como numa sociedade tão imediatista e tudo mais. Exatamente. Como é que isso equilibra? Esse entendimento, claro, o entendimento de uma lógica de longo prazo e de curto prazo, ele é fundamental, porque muitas vezes a pessoa não quer ter lucro, ele não quer ter... Qual é o sonho dessa gurizada? É achar um unicórnio, supervalorizar e vender, e ficar bilionário. Ele não está preocupado. Agora, por exemplo, vai para lugares como o Japão, que tem o maior número de empresas centenárias do mundo. Olha que coisa. Então, eles querem que essa empresa ela passe para a próxima geração. Aí tu imagina lá, vai lá... É o legado. Querem deixar um legado. E a própria... Vamos falar aqui do entendimento de prosperidade da comunidade judaica. Que entende muito de prosperidade, né? Sim. Gostando ou não. Sim, tá. Né? Então, eu, como tenho essa raiz, estudo isso bastante. Entende a prosperidade. O que é prosperidade dentro desse paradigma? Não é só o dinheiro. É o quanto de melhoria no mundo tu traz. Então, tu tem uma obrigação de ser próspero, porque a tua prosperidade vai gerar prosperidade para o teu filho, para o teu neto. E é uma mentalidade de prosperidade. Então, as empresas antigas, elas eram mais movidas pelo propósito. Na sua maioria. Mais uma vez, não estou excluindo aqui os tirânicos, mega... Não, vamos falar do seu Zé da padaria ali, que tem uma padaria, que daí conseguiu pagar a faculdade do filho, da filha, e aí agora já está pagando dos netos, e aí já... Certo que há uma aspiração ou uma expectativa que alguém siga aquele negócio que deu o pão e o leite para todo mundo, né? E deve dar uma dor, né? Quando alguém consegue criar um negócio com propósito e aí a segunda geração não... E aí, só que daí tu pode entrar assim, como é que... Daí talvez o propósito não seja mais só a família. Como é que eu mantenho essa empresa? Eu participei de algumas transições de empresa, que eu fui mentor da segunda geração. Eu participei da transição do fundador para a segunda geração. É a madureza. Sempre fiz assim, sempre deu certo, sabe? Aquelas coisas assim. Então, o desafio é justamente essa da pergunta. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente negocia o lucro de longo prazo e de curto prazo? Aí eu preciso entender com a pessoa, tá, mas tu quer que essa empresa dure? Isso que eu ia te falar. Na verdade, o que tu está querendo dizer é ter uma empresa próspera e uma continuidade do negócio. É isso que é uma empresa com propósito. O propósito vai fazer com que tu aguente quando tu não tá tão próximo. Isso. Porque tu tem um valor maior. E que tu abra mão, eventualmente, de um ganho imediato. Para que aquela empresa continue se sustentando. Exatamente. Entendi. Teve momentos ali... Bom, você lembra que quando eu abri a minha escola, né, lá atrás... eu acompanhei toda a obra lá da escola. Quando eu tava... Eu lembro... A Mari me disse uma coisa. Antes de abrir a minha escola, eu tenho um ano para abrir. Eu tava sendo doente. Eu tive umas 10 estafas. E daí a Mari disse, trabalho com qualidade de vida, tá sempre caindo pelos cantos. Não tá fazendo muito sentido. Não tá fazendo sentido. Eu disse, Mari, mas é o que eu tenho agora. Agora eu tô trocando, eu tô trocando um pouco da minha saúde, porque hoje talvez eu não fizesse. Ou talvez faça. Mas enfim, Tu tá fazendo de novo, né? Porque tu acabou de passar por uma mudança. Então, enganando quem, né? Então, eu troquei um pouco daquela prosperidade, que era a minha saúde, do meu vigor, por um propósito maior.
Sim. Mas eu botei na balança, eu fiz uma coisa, eu não queria estar doente. Vou fazer devagar, vou fazer no tempo, né? Vou usar em vez de pegar esse dinheiro que eu tenho, vendi apartamento, vendi isso para montar a escola. Não, vou ter uma vida. Não, eu botei no empreendimento. Os primeiros 2 anos eu dormi no Sim, se tu quisesse ganhar dinheiro na hora, tu... Não, eu teria vendido a casa, alugado a casa, tinha feito qualquer outra coisa. Mas o empreendedor é um bicho do inferno, né? Agora eu fiz um baita negócio, eu podia ter, vou me aposentar e viver de renda. O que eu fiz? Montei a escola de novo. Tipo, cara, então é o propósito, né? O empreendedor, que ele tem um propósito, quer fazer coisas, quer crescer, quer dar emprego, quer... Então, o propósito é algo que tu não consegue fugir daquilo. É como se fosse, sei lá, como eu tivesse possuído por alguma coisa, entende? Então, é um vício. Então, isso que, vocês me conhecem há um tempo, essa pessoa que eu sou, como amigo, como empresa, eu sou essa pessoa em todas as coisas. Eu me tornei professor, por quê? Porque eu estava sempre provocando as pessoas à minha volta com perguntas confortáveis. Não posso ser que tenho que dizer que é uma pessoa polêmica, com opinião forte. Tipo, um dia a serviço de quê? Eu podia ser advogado. Então, o meu propósito não depende de eu ser professor. Isso é uma confusão normal que as pessoas têm. Meu propósito é ser advogado, meu propósito é ser psicólogo. Sim, não, isso aí é meta, isso é objetivo de vida. Então qual é o teu propósito? Eu quero ajudar as pessoas a se desenvolver. Bom, tu pode fazer como psicólogo, tu pode fazer como professor, tu pode ser líder de empresa e dentro da tua empresa desenvolver as pessoas, tu pode optar a ser dona de casa e mãe, e o teu propósito seguir, eu vou fazer isso pelos meus filhos. Não importa, agora, se tu consegue achar... Não importa o como, né? Não importa. Para o propósito. Agora, o meu papel é ajudar as pessoas a dar um como, dar uma roupagem. Qual é a melhor forma de eu entregar o meu propósito? Isso. Eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem enquanto seres humanos e se tornar agora, a melhor versão. Não quero a melhor versão, brega. A versão mais potente e mais autêntica. A melhor versão, melhor do que o quê, né? Mais autêntica. Olha, eu descobri, eu quero ajudar as pessoas a agora, sabe, emagrecer. Esse é o meu, e ser fit. Bom, então, eu vou fazer, mas eu não sou educador físico. Tá, mas de repente tu pode montar uma academia, tu pode atrair pessoas, eu posso montar um aplicativo que vai juntar os melhores professores disso, vai ajudar, vai ter nutricionista. Então, se o teu objetivo, sendo bem específico, é ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável, talvez tu não precise ter nenhuma formação, inclusive, naquilo. Sim, mas possa criar um cenário e um ambiente, um sistema, que proporcione... um ambiente que vai ajudar. Então o propósito é algo que vem contigo. Eu sempre quis... É o porquê, né? É o teu porquê. É. Do Simon Sinek. Total. É o teu porquê. Por Exatamente. que tu tá fazendo isso? E é uma frase, Fabiano, porque assim, quando estudei bastante também essa história de propósito, eu cheguei na minha frase. Chegou, conseguiu. Eu consegui. É difícil, né? É super difícil. É super isso difícil, mesmo. Mas é uma frase, é uma... Assim, trazendo pro concreto, assim. A frase é a materialização do propósito. E é legal isso, porque quando tu diz... Tu tem várias formas de dizer. Talvez tu tenha várias formas. Uma mais executiva, mais com papo com os amigos. Normalmente, quando tu diz a tua frase, a pessoa vai te olhar. Isso é tu mesmo. É, isso aí. Não é? Porque aí tu achou, tu conseguiu dar uma... tu nunca me falou a tua frase. Eu falar sobre isso. Eu quero saber. Eu demorei um pouco, mas... é bem simples falando, eu quero tirar o melhor das pessoas. Para que elas tirem o melhor de outras pessoas. Por isso que eu trabalhava com liderança e por isso que eu gosto tanto de falar para mães. Sim. Porque, entendeu? É como tu falou, é o que está por trás, né? Então, eu posso trabalhar ou com mães ou com líderes. Sempre alguém que vai impactar outra pessoa, entendeu? Sim. E eu faço isso, eu ficaria horas e eu faria de graça. É o que eu faria de graça. Não sei, isso? Essa é uma coisa muito legal. Tá? Como é que eu descubro o meu propósito? Então, tem um monte de perguntas que pode fazer. Tem muito de método. O próprio livro tem um passo a passo ali. O livro é super para escrever. Então, tu pega o livro, tu vai escrever em todo o livro e vai ter lá tem um método. O método que eu peguei aí foi o do Canva.
do Business Model U, que eu acho que é uma linguagem super... Eu dei uma adaptada, por óbvio, mas é uma linguagem super legal, que fala com o microempreendedor, que fala contigo, que fala com as tuas aspirações. Então, tem milhares de formas, né? Então, dá para ser uma coisa mais profunda, mas para um livro tinha que ser algo que a pessoa conseguisse fazer sozinho. Né? Então, por exemplo, o meu propósito, eu declaro ele de várias formas, mas um dos mais contundentes é ser um provocador de desconforto evolutivo rumo à felicidade. Ou seja, onde eu estiver, se tu não ficar um pouquinho desconfortável com a minha presença, com alguma coisa que eu... Ou se não, sabe? E não é essa é a tua cara, Fabiano. Viu? E aqui, sabe? E não é assim, não é pra ficar... Tem vezes que é um desconforto mesmo. Eu sei que eu causo isso nas pessoas. Jung tem uma frase para isso, tem uma personalidade, tem uma persona, que é o portador das projeções inconscientes. É tu. Eu sou junguianamente, sou eu. Ou seja, eu vou estar aqui não fazendo nada. Daqui a pouco vai ficar... Aconteceu já, assim. Tipo, a pessoa se encana do jeito que eu olhei. Porque acha que eu olhei de alguma forma, mas é aquilo que eu gero nela, é a projeção que ela fez. Bom, em clínica a gente vê a transferência, conta a transferência, daí o teu paciente fica pé da vida contigo e acha que tá brabo contigo, na real ele tá brabo com ele. Então, como eu sempre tive isso muito presente, o que eu fiz? Eu me aprimorei nisso. Eu me aprimorei na provocação, me aprimorei do diálogo socrático, me aprimorei em botar as pessoas num brete que elas não conseguem sair sem responder. Eu pego aquilo que tu me disse e eu te devolvo, mas não foi eu que disse, foi tu que disse. E tu vai estar discutindo contigo mesmo. Então, o método socrático eu acho muito legal para chegar num propósito. É muito bom. Então, ser esse instrumento como professor de desconforto evolutivo rumo à felicidade, só que então... Daí o propósito é ajudar as pessoas a serem felizes, a ter uma vida plena, a uma vida realizada. Né? Então, é simplesmente causar desconforto. Sim, é por algum objetivo. É o impacto, né? É sempre assim, é o que tu faz de melhor, é o impacto que tu gera, né? Gerar. Então, o que eu observei, e já tive pessoas que ficaram, até, vou dizer, bem chateadas nessa caminhada, assim, mas com o tempo, eu disse, mas isso funcionou. Eu não acredito em evolução confortável. Eu falo isso com tristeza no coração. Não acredito que... E não é para ser um martírio, porque senão a gente já vai para o outro lado. Tem que se martirizar, tem que ser horrível. Não. Tu tem que se desacomodar. Tem que ter um incômodo, né? Porque se tu não desacomoda, tu não anda. Então esse incômodo, esse desconforto é que vai fazer tu se mover, né? Sim, tira a bunda da cadeira. Exatamente. Senão, se tá tudo bem, tu vai ficar ali, né? Exatamente. Tá quentinho aqui, tá confortável. A não ser, claro, que tu seja uma pessoa muito inquieta. Isso acontece também, depende muito de personalidade. Mas, assim, no geral, as pessoas gostam do conforto. E aí, se tu não tiver um desconforto, todo mundo quer conforto. Cara, e tem fases também, porque de vez em quando tu quer ficar naquele conforto. Tipo, me deixa quieto aqui, deixa aqui eu bem acomodadinho, que eu preciso juntar energia pra fazer alguma outra coisa. Isso é fundamental. Talvez seja uma das coisas que eu mais aprendi durante a pandemia e mais estudei, que é a compaixão. É o amor frente à dor. Quanto tu evolui para tu ser antifrágil, né? Para trazer mais um livro, que é do Nassim Taleb, espetacular. Tua antifragilidade ela é diretamente proporcional ao quanto tu consegue te recuperar das pancadas que tu tomou. Então, o conforto... ele é fundamental. Tu ter um lugar onde tu pode te regenerar, tu possa te recuperar, é absolutamente fundamental para o ócio criativo, Domênico e demais. Tu fez um monte de coisa, tua vida dura. E aí tu tem que ter um espaço de regeneração. Então essas coisas têm que andar juntas. Senão tu não vai, senão é duro. Ou tu tá mole, tu virou um molenga, né? Um bocota, não vamos falar de gerações, vamos deixar assim. ou tu tá lá, ou tu tá na geração do baby boomer, que é só assim, né? Que são aqueles, ou tu nasceu credor, né? Não é essa geração? Cara, eu falo genericamente, tem um monte de gente legal das várias gerações, tem um monte de gente idiota de tudo que é geração, mas culturalmente, várias pessoas nasceram credoras. Ela nasce e acha que tu já tá dela. Ela nasceu, ela é o alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado e acha que tu já deve alguma coisa para ela porque o mundo ela existe. Deve. E ela não trabalha o próprio caráter. E aí nessa geração é mais difícil encontrar o sentido, né?
tu sabe que é uma geração muito preocupada com o propósito. Ao Mas contrário. não consegue chegar, né? É muito preocupada, só que daí não consegue. Onde os que conectam as duas coisas viram foguete. Mas a maioria das pessoas sofre uma dor gigante porque acha que o propósito tem que ser uma coisa natural. Tem que acontecer naturalmente, que tu não precisa Tem que trabalhar brotar. tanto. Não, é muito trabalho. Né? Então, tu vai ver os grandes, um Pablo Picasso, os Mozart da vida, todos os grandes artistas ou pessoas que realizaram coisas, o propósito maior, se tu faz coisas grandiosas, dificilmente tu faz um grauzinho de obsessão. Sem ter deixado a tua família um pouco de lado. Isso. Sem ter um custo altíssimo, né? De várias coisas. Então, não tem almoço grátis. Só que muitas pessoas estão querendo só a parte do direito, só a Sim. parte do propósito bonito. Eles estão interessados, mas na verdade não querem passar o Eles trabalho querem que precisa. muito. Querem o gelo, mas não querem encher a forminha. Exatamente. Então, isso a gente, de alguma forma, como comunidade, acho que perdeu. A gente ficou superficial. E aí o ChatGPT dá uma ajuda muito. Eu estudo IA muito, todos os dias. Mas ele já está causando problema para as pessoas que não estão com a cognição formada. O vocabulário está diminuindo. Por quê? Porque ele, por exemplo, isso já acontece com a gente há muitos anos. Eu lembro de todos os números antes deles estarem armazenados no celular. Eu não lembro de nenhum número desde que a gente começou a usar o celular. Então, não é uma coisa nova. Agora, se tu começa a delegar a tua habilidade de processamento para uma máquina... As pessoas não querem mais ler, né? elas não conseguem se achar mais sem o Waze. Se o Waze cair, as pessoas não acham lugar nenhum. É verdade. Mas é que isso é uma coisa... Esses tempos eu estava lendo sobre isso, que é como a gente tem essa segurança do Google... Né? Agora, enfim, com todas as IAs, mas antes, até pouco tempo atrás, era o Google. Então, a gente já não ocupa tanto a nossa cabeça com algumas coisas que a gente sabe que vai encontrar no Google. Então, a gente tira, né? Só que tem algumas coisas que são essenciais, que daí vão proporcionar outras coisas, mas que também estão sendo tiradas. E que a né? gente achava que não era importante. É. A gente achava que não era importante. Tem várias escolas voltando para o analógico. Sim. Os estudos já mostraram, principalmente os finlandeses, nórdicos, já mostraram que todas as escolas, e lá eles são top em educação, que implementaram o computador como ferramenta de estudo, diminuíram o nível. Por quê? Tu te esforça menos. Então, o aprendizado, se tu quer realmente desenvolver uma pessoa que se torne autônoma e capaz de fazer coisas, ela vai ter que fazer coisas analógicas. Tem escola voltando a ensinar caligrafia. Mas eu vou te dizer, assim, a minha filha tá com 13, né? Vai para 14 anos, ela tá na 8ª série. E eu fico impressionada. Ela lê muito, né? Lê assim, ó. E ela legal. veio toda orgulhosa que ela tava lá, sei lá, 13 semanas lendo todos os dias, porque daí o Kindle dá Sim. alguma coisa, mas ela gosta de livro também, assim, Sim. ela gosta de ter também o livro físico para botar no quarto dela e coisa e tal. E tem muitas pessoas na idade dela que estão lendo, assim, então isso é uma provavelmente coisa é uma que coisa que tão- tá voltando. Isso, essa coisa analógica, né? Há um que... retorno incipiente das pessoas voltarem a usar os livros. É uma saudade de coisas que eles não viveram, de coisas manuais. Tem gente voltando a usar fita cassete, entende? Então, Tem isso, né? sim, Sim, os discos de vinis. vinil. Isso, a máquina digital sem seu celular, vintage, máquina. Então, há coisas que a gente achava que não fazia diferença que faz. Por exemplo, não decorar a tabuada... Não... Porque não é a questão da tabuada. Mas tem a máquina, tá? Mas e o teu desenvolvimento do cérebro? E quando agora os AirPods, eles traduzem tudo, Isso. não precisa mais aprender língua, mas não é o fato de tu aprender uma língua para usar quando tu viajar, é o desenvolvimento neurológico que tu vai... As conexões que tu isso faz. que eu falo, porque daí a Martina fica, mas por que a matemática, né? Ela vai bem, assim, no geral, mas na matemática é um probleminha, assim, maior. E aí ela sabe, isso aqui eu não vou usar, tanto que vocês não lembram, né? Coisa... Eu disse, filha, mas é o raciocínio. Tu tá desenvolvendo raciocínio que vai servir para outras coisas. Então, não é essa coisa em si que tu vai usar, sabe? Exatamente. E Tu não vai aí usar eles, o Pitágoras, Isso. o Bhaskara, mas se tu não fizer o esforço, o teu cérebro não vai... Se eu todo dia vier aqui e empurrar essa parede, ela não vai cair, mas eu vou ficar mais forte. Então, essa história mas isso aqui não serve para tu treinar o teu cérebro. Mas pode usar, tem outras formas, sempre tem. Mas tem coisas que funcionam há séculos e a gente parou de usar.
Exatamente. Então, voltando à questão da liderança movida pelo propósito... Não, a A conversa gente tá já tá boa. se encaminhando pro final. Essa clareza, tá? O Harari é um autor que eu gosto muito. Esse eu não... E 21 lições... o Homo Deus, Sapiens, 21 lições do século XXI, tá? A primeira frase do Harari no livro, talvez uma das mais famosas dele, ele começa o livro dizendo: em uma época inundada de informações irrelevantes, clareza é poder. E o propósito é essa clareza. É clareza de propósito, clareza de sentido, clareza de significado. O que eu quero com isso? Então não precisa ser, eu vou agora Médicos Sem Fronteiras, salve as baleias. O propósito não precisa ser nada. Se não é vender miçanga na beira da praia, né? Não precisa ser isso. Não, também uma coisa super não precisa ser uma coisa super simplória ou super gigante. É aquilo que faz sentido para ti. E eu ainda tenho cada vez mais pensado que não sei se é mais importante que o propósito, para as novas gerações, que elas descubram naquilo que elas são muito boas. Essa parte de autoconhecimento também qual é o talento? O que eu tenho em mim que eu posso usar para o meu sustento? O que eu posso Fabiano, servir mas as eu pessoas? acho que uma coisa alimenta a outra, porque assim... Com certeza. O que acontece? Quando tu me diz o teu propósito, o que eu olho para ti, te conhecendo, eu penso... Ele é bom de argumento, ele não leva pro lado pessoal. Então, assim, quando eu sou capaz de dizer uma coisa e tu vai ficar calmo, vai ficar tranquilo, tu vai me devolver a pergunta. Então assim, automaticamente as tuas habilidades te levam pro propósito e o propósito reforça as habilidades. Total. Mas porque tem um autoconhecimento, porque daí se não tem o autoconhecimento, e aí tu fica perdido, não sabe pra onde é que tu vai. Exatamente. Porque o meu processo foi assim, eu vi aqui, o que eu faço reiteradamente pro bem ou pro mal, né? Que é esse provocador, né? Meio polêmico, que cutuca as pessoas. Daí eu pensava, que profissão ou que método eu posso utilizar, né? Eu queria ser como advogado, eu podia ser como psicólogo, acabei montando uma escola de meditação, entende? Porque eu me alinho muito com as filosofias orientais, que têm o objetivo de primeiro transforma, depois compreende. Nós normalmente queremos compreender, depois transformar. Mas o karatê, o jiu-jitsu, o yoga, primeiro tu faz, primeiro tu te transforma, daí tu vai compreender. Então essa lógica, isso faz mais lógica para mim. Então eu comecei pelo talento ou pela habilidade mas essa habilidade ela serve para ajudar as pessoas. Isso aí. Então, só que muitas vezes tu não sabe qual é o teu propósito tão claramente, acha uma coisa que tu é boa. O que tu faz bem? Eu faço bem. Eu sou um bom argumentador. Ou eu consigo reunir bem as pessoas. O que é isso que tu faz bem? E aí tu começa por aí, porque tu pode ter um ganha-pão. Eu não sei qual é o propósito maior, mas tem vezes que eu não preciso achar o propósito para ter uma vida boa. O propósito ele vai se revelar nessa caminhada. Sim, não é... Ele não precisa existir para tu trabalhar, mas ele tá ali. Então, se eu estou fazendo folha de pagamento, provavelmente tem a ver com a capacidade de análise, tem a ver com organização, tem a ver com fazer coisas difíceis, que também eu já vi muita gente. E exatamente, as pessoas acham que primeiro precisam descobrir, na verdade, o que elas estão fazendo já é o propósito. É isso, não sei. Isso aí, tá. Perfeito. E me diz uma coisa, assim, para uma pergunta final, assim, né, pra gente finalizar. O que tu acha que um líder que tem um conhecimento, né, do seu propósito faz de diferente daquele que não tem, na prática? Em várias coisas, tá? Então, uma delas é essa lógica da sustentabilidade. Não a sustentabilidade ecológica, é a sustentabilidade da empresa. O líder movido pelo propósito, ele está preocupado na perenidade da empresa. Ou seja, eu quero que essa empresa dure 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos. Então, a liderança pelo propósito tem essa característica, uma visão de longo prazo, em detrimento do curto prazo, não. Mas eu tenho uma visão de longo prazo. E a tática, né, o dia a dia, o que eu faço no curto prazo para chegar lá? Então, o líder movido pelo propósito, ele vê mais longe. Outro é a subsidiariedade. O que é subsidiariedade? É trabalhar para gerar pessoas autônomas. Responsabilidade com liberdade. Então, ele sabe que ele não vai fazer nada sozinho. Outra, ele sabe que ele não está sozinho no mundo. Ou seja, eu preciso das pessoas, eu preciso criar uma comunidade capaz de fazer esse propósito ser realizado. Então, ele é responsável não só pela declaração de propósito, mas pela gestão do propósito. Olha, tu está fazendo folha de pagamento,
está fazendo plano de pagamento, mas isso aqui é muito importante para que... Dá sentido. Isso. Então, ele faz a gestão do significado, a gestão do sentido. Que é uma história famosa, nem se sabe se é verdade, né? Perguntaram, um repórter perguntou para um funcionário, um faxineiro da NASA, o que o senhor faz aqui? Daí ele disse, nós estamos levando o homem para a Lua. Ele era parte da engrenagem que estava levando... Olha que resposta... Não sei se é verdade essa história, mas ela é brilhante para ilustrar que o teu propósito pode estar permeado, mesmo que tu faça atividades que sejam consideradas enfadonhas ou menores. Simples. Exatamente. Então, se o líder ele consegue fazer, ele trabalha para que do chão de fábrica ao topo, que esse propósito perpasse todo mundo. Essa é a responsabilidade do líder com propósito. Que haja... Agora, difícil, porque as pessoas acham que lá bastante que é meio bruxaria. Mas o propósito, eu quero ver o propósito quando a empresa estiver falindo. Mas é aí mesmo É aí que vai aparecer. É aí que o propósito... É nesse desconforto que o propósito faz... Sabe que... tu vê se é verdade também. Sim, isso eu né, trabalho com pesquisa de mercado também. A gente fez um trabalho para pequenas empresas. E aí depois eu entrevistei vários daí pequenos, né, donos de pequenos negócios em Porto Alegre, e depois eu fui acompanhando, né, tipo, puta, aquele mini mercado fechou, e os negócios que mais as pessoas eram identificadas e que tinha esse propósito além, continuam até hoje, e isso faz 10 anos, assim. Então deu pra ver direitinho, assim, de que tava, tipo, só pelo dinheiro, né? Então, tipo, isso aqui fiquei, sei lá, paleta mexicana. Isso aqui tava dando dinheiro, então eu abri o negócio. Mas assim, não, eu abri, tem uma floricultura que tá aberta até hoje, assim. Então, tipo, ela gostava, se identificava, daí ela fez assinatura de flores e não sei o quê, porque ela gosta de estar naquele meio, aquilo pra ela faz sentido embelezar a casa das pessoas, presentear, né, com algo bonito e coisa e tal. E tá lá até hoje. Então, Não faz sentido na prática, assim como o livro, né, fala de empresas feitas por essa é a busca, encontrar isso e ajudar as pessoas a materializarem, a achar essa frase, né? Porque estudar forma fica mais fácil. Um dos meus entrevistados, eu até nem falo, ele não tem problema falar o nome, mas eu não cito o nome das pessoas no livro, por uma questão da editora, né? Que foi o CEO do Great Place to Work do Brasil. Que eu perguntei, mas como é que tu usa o propósito? Tá uma empresa movida pelo propósito. Great Place to Work, né? Tipo, bom, ok. Como tu usa? Como que praticamente tu usa o teu propósito e os teus valores? Estão ali na parede. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão difícil, que eu não tenho a resposta, eu olho para os meus valores e para o propósito. Isso está alinhado? Então, ele usa... Então, tu tem que usar o teu propósito e os teus valores como a grande lente. Então eu vou tomar uma decisão aqui... mas isso aqui está desalinhado. Eu vou me sentir antiético. Então os teus valores, eles são um grande filtro. Mas é uma decisão difícil de tomar. E valor não é aquilo que tu gostaria de ser, eu sempre digo, né? Porque tem aquela coisa, eu sou honesta, Não, mas é o que tu é. Claro que eu sou honesta, mas assim, o que tem mais de forte em mim, né? Exatamente. E o valor muitas vezes pode construir uma empresa, mesmo que não seja excelente aquilo que tu almeja. Não, a partir de hoje, as minhas decisões vão ser tomadas a partir desse cunho. Claro, tem todo um desdobramento, tá? Então, o valor é liberdade. Daí, mas como que tu traduz liberdade em comportamento? Tu faz um código de conduta da empresa, porque não adianta ser só os valores. Tu tem que entender como é que isso vai lá na boca do caixa, né? Como é que o atendente executa aquela liberdade. Então, claro, aí tem técnica para fazer isso, para ajudar as empresas a criarem. Organizarem isso. Legal, Fabiano. E onde é que as pessoas podem te encontrar? Então, deixa aí Eu estou em todas as redes sociais. O meu Instagram é @professor.fabianogomes. Nós vamos colocar. E a escola Fabiano Gomes. Eu uso o meu nome. Escola Fabiano Gomes. 21 anos esse ano. Caramba! 21 anos. Eu tava lá, acompanhei toda a reforma, todas as estafas. Todas as estafas que tinha. Mas valeu. Fui aluna. Valeu porque tu estava movido pelo teu propósito. Exatamente. E foi muito, tá inteiro aí, ó. E uma curiosidade, minha avó ainda era viva, meu avô ainda, e a minha mãe já tinha falecido nessa época. E meu avô e minha avó, que estavam um dia antes, de pé no chão,
passando a mangueira dentro da casa para limpar, tu entende? Foi uma coisa que tinha um propósito que era maior do que eu. Eles estavam lá, eles estavam juntos, entende? Todo mundo que montou aquelas, mesmo agora não, essas pessoas que fundaram comigo não estão lá, mas estavam lá imbuídas daquilo, participando junto. Então foi muito feliz, assim. Que legal. Com muito significado e propósito. Teve muita dureza também, mas significado e propósito sempre teve. Feliz sim, nesse sentido, né? É que, na verdade, encontrar o propósito... Isso, né? encontrar o propósito não quer dizer que vai ser fácil. Né? Então, é ao contrário. Ele só ajuda a passar pelo pedreiras. perrengue. O que te mantém, que é a história do Vitor Frankl. Isso, que é maravilhosa, sentido, né? Que ficou preso num campo de concentração e mesmo assim achou Ele força encontrou pra seguir. sentido naquilo ali. Fabiano, muito obrigada pela tua presença, tá? A gente vai deixar aqui embaixo todos os teus arrobas. Vamos deixar aqui embaixo também o link Eu preciso assinar para do vocês. livro. Sim, Eu, com certeza sim, não saia daqui sem assinar para nós. E muito obrigada pela tua presença. Adoramos. Passamos um pouquinho tempo, mas foi muito legal. Muito legal, muito legal. Muito legal. Fabiana. Muito obrigada, Fabiana. E, pessoal, então, compartilhem esse vídeo, comentem e curtam e até a próxima. Tchau, tchau.